Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Tárcio Arruda. Alô, pessoal, mais uma vez, obrigado, muito obrigado. Obrigado pela presença de todos. Dizia eu, mais uma vez, aqui estamos para mais uma apresentação do Show Mais. E pasmem os senhores e as senhoras, o programa desta noite leva um número de 2.458. Mais de 6.000 convidados especialistas que aqui vieram, cada um versando sobre sua especialidade. Mais de 11 anos e meio no ar. Extremamente maravilhoso. Ah, mas bota maravilhoso nisso, Jimmy Cliff. No começo, você lembra? Era tudo por telefone. A produção só foi... Alô, produção do Show Mais. Então, você ligava, você pedia tema, você sugeria convidados, pedia reprise. Enfim, você fazia o que queria por telefone. Hoje em dia não é mais assim. O telefone mal toca porque nós não divulgamos o número. Agora é pelo portal, é o www.tvmaisabc.com.br. Cuidado com mais porque é MAIS, não é o símbolo matemático. Aí você faz a mesma coisa, você pede o que você quiser, esse site é do telespectador da TV Mais. Vamos também agradecendo a parte operacional do nosso programa, formada por jovens universitários, todos apostos, cada um mexendo na sua aparelhagem preferida. Às vezes eles mudam, vem para cá, outro vai para lá, para aprender toda a complexidade do parque eletrônico de um canal de televisão. É por isso que eu pergunto sistematicamente a eles, vocês estão afins, porque se não tiver afins, nada sai, hein? Vocês estão afins de colocar mais esta edição do Show Mais no ar, sim ou não? Sim! Vejo uma vontade incrível, então atenção, senhores passageiros, atenção meninos e meninas, preparar imediatamente a aeronave para uma decolagem súbita. Vamos lá! E o tema desta noite, Jimmy Cliff, é saindo do mundo virtual. Mostra a fúria para eles, Jimmy. E nós estamos recebendo para esse tema bastante interessante, vocês vão ver. Nós vamos conhecer de perto, não é? Um item importante, não é? E a cabeça dos jovens vão vibrar com o saindo do mundo virtual. Eu, a bem da verdade, nem sei exatamente o que nós vamos ter neste tema de hoje. Eu estou recebendo para saber de detalhes o sócio proprietário da Puzzle Room, o Rodrigo Matrone. Obrigado, Rodrigo, o auditório inteiro te prestigiando. O pessoal veio com você? Veio. Então tá bom. Rodrigo ou Matrone, qual dos dois? Rodrigo. Rodrigo, conta para nós o que é esse tal de Puzzle Room. O Puzzle Room é uma casa de escape game. Puzzle é um quebra-cabeça, né? Exato. É o nosso logo que faz alusão a uma sala de quebra-cabeças. É física, ela existe. Física. É um jogo que surgiu do virtual e foi transformado para o real. Ah, tá. Há alguns anos atrás na Ásia. Por isso que é saindo do mundo virtual. Exato. É uma proposta que vem na contramão do que tudo acontece hoje em dia, vai para o virtual, o escape game faz o caminho oposto. E vem com uma proposta dinâmica e interativa em grupo, onde você organiza um grupo de amigos ou empresa e participa de uma atividade presencial. Vão lá para o Puzzle Room? Vão lá para o Puzzle Room. Tirando a parte de briefing e passagem de regras, você e seu time têm 1 hora para conseguir resolver os enigmas das salas proposto. Essa ideia veio de onde? Ela veio da Ásia, foi criada na China por volta de 2005, 2006. E veio popularizando pela Ásia e depois a Europa. Já não é tão nova, que demorou para chegar. Demorou. Hoje a Europa, praticamente todos os países têm pelo menos 1 ou 2 casas de jogo de escape.
Depois desse movimento europeu... Você chamou de jogo de escape? Jogo de escape, ou jogo de fuga, ou escape game. É tudo a mesma categoria. E depois desse boom que deu na Europa, popularizou bem nos Estados Unidos, já vindo com um movimento para a América do Sul. Tá. E essa sala tua, o Puzzle Room, fica onde? Ele fica em São Paulo, próximo ao metrô Santa Cruz, na Zona Sul. É um sobrado, uma casa dos anos 50, que a gente dividiu, adaptou Então não tem só um Puzzle Room, são vários Puzzle Room. São várias salas, dentro desse cada uma com um sobrado. tipo de jogo, ou não? Exato, cada uma com um tema. Então nós temos já operando com o tema Carandiru, que é a gente trouxe da realidade do histórico presídio do Carandiru. A gente recriou uma cela com todos os elementos que existiam antigamente e desenvolveu um jogo em cima dessa temática. Então, a ideia é que você e seu time consigam escapar de uma cela do Carandiru. Esse como é que chama, esse room aí? Carandiru. Carandiru. Quais os outros? A gente está operando já com a sala CSI, investigação criminal. Ainda esse mês a gente inaugura o Inverso do Universo, que vai ser uma sala totalmente de ponta cabeça, onde acontece o jogo nesse cenário. E até o fim do ano a gente ainda vai tentar inaugurar a sala Asylum. Para quem é aficionado aí por terror ou thriller, vai ser um jogo envolvido nessa temática mais arrepiante. Interessante. E Rodrigo, estudando, né, cientificamente, trazer o mundo virtual para o mundo físico, né, para o mundo real, quais são as vantagens para isso? Você trabalha bastante a comunicação interagir melhor, né? Você interage com elementos, você coloca o seu raciocínio à prova em equipe, não é você trancado num quarto com controle. Você realmente tem que debater, tem que fazer acontecer, resolver enigmas e sozinho é quase que impossível. Então você tem essa interação em grupo, melhora a comunicação, desenvolve vários pilares. E o objetivo de vocês é bolarem games que não existem no mundo virtual ou não? Trazer do mundo virtual mesmo? Esse Carandiru existe no mundo virtual? Não. Não existe? Não. A nossa ideia, nas unidades que a gente starta, a gente sempre pega algum tema mais local. Em Praga nós temos um tema que é de um mito do século XVI, que é o Golem de Praga. Então tem uma sala com essa temática. Aqui em São Paulo a gente trouxe a temática do Carandiru. Então a gente sempre busca algum elemento da cultura local e aí desenvolve outras temáticas que são interessantes para o jogo. Por exemplo, a sala Carandiru, né? Em quantas pessoas podem De podem 2 jogar? a 7 pessoas. De 2 a 7? Exato. Aí o grupo se organiza e, sendo menor o grupo, a dificuldade aumenta um pouquinho, porque são menos opiniões dentro da sala, dentro do jogo. Tá. E como é que funciona? Explica pra gente. Você chega no Puzzle Room... Chegamos em 4 lá. Eu quero o Carandiru. Primeira instrução é todo mundo ir ao toalete, porque vocês vão ficar literalmente trancados por 1 hora. Mas então, se precisar sair, pode sair ou não? Tem um botão de emergência, se caso tem algum problema dentro da sala ou a pessoa não se sentir bem, ela consegue sair. Porque ela fica no escuro? Não, o cenário é um cenário bem realista, então você vai ter aquela luz amarelada do Carandiru e tudo mais, mas não é um cenário escuro. Tá, vocês procuraram trazer uma realidade também ali. O mais fiel possível. Como se fosse um set de cinema, set de novela. Exato. Então, além do jogo, tem essa vivência de estar num cenário bem fiel ao que era o presídio. E tudo que está lá no set é estático ou pode aparecer, não no Carandiru, mas talvez em outro jogo, algum humano ali que sai da parede? Não, o jogo é estático, tem algumas surpresas, tem algumas passagens secretas, dependendo do tema, tem alguns objetos que se movem durante o jogo, mas não chega a ter uma interação de um ator dentro do cenário. Tá. Então, Carandiru, chegamos lá em 4, é X por hora, é isso? Exato. Você faz a reserva pelo site ou por telefone, chega com 15 minutos de antecedência, a gente vai fazer a passagem... Veste alguma roupa especial ou não? Normalmente roupas mais leves, porque é uma atividade bem dinâmica, então a temperatura sobe um pouco durante a atividade. Tá. E já começa com esses 4 estão presos, como é que é? Exato. No Carandiru... por isso que é escape game, ou não? Exato, Vocês vão ser trancados... O objetivo é fugir. O objetivo é fugir. Então, no tema Carandiru, envolve uma temática que um palhaço assaltou um banco e colocou vocês em uma roubada, e vocês foram incriminados e o palhaço conseguiu escapar.
Então, para se redimir disso, ele plantou uma fuga dentro da cela. E nós não temos culpa? Ou Não. temos nossa parcela de culpa? Não tem culpa. Não tem. São Foram 4 incriminados inocentes presos Exato. por causa desse palhaço Exato. que é o assaltante real. Exato. E para se redimir dessa palhaçada, ele plantou uma fuga dentro desse cenário e aí o grupo tem 60 minutos para conseguir conectar essa Quantos fuga. minutos? 60? 60. Para conseguir conectar essa Menos de essa fuga e 60, né? escapar. Porque até tomar conhecimento do que está rolando Exato. ou não? Para uma primeira experiência, normalmente leva de 10 a 15 minutos até o grupo Se pegar ambientar. ritmo. Exato. Mas a gente já ouviu relatos de pessoas que falam que ficaram 10 a 15 minutos ali só, Observando. imaginando como seria a sensação de estar preso, enfim. Tá, então, mas insisto, não tem um carcereiro que passa de 5 em 5? Não. São Não. 60 minutos. Ali focado na fuga. Exato. A única saída é o grupo conseguir organizar. Tá. Esse grupo, independentemente de qualquer coisa, pode ser 3 mulheres e um homem, pode ser 4 homens, pode ser 4 mulheres? Pode, não tem limite mínimo de faixa etária, então... E nem de sexo? Nem de sexo. Então, crianças de 10, 12 anos até senhores de 80 podem participar tranquilamente. Vocês ficam acompanhando por circuito interno? Sim, a gente monitora o jogo do começo ao fim. O time recebe um rádio estilo walkie-talkie para fazer a comunicação com a moderação do jogo. Então, no momento que o time não consegue avançar, eles pedem arrego, pedem uma dica pelo rádio e a gente na moderação por câmeras... Eles pedem auxílio? Exato. Então, o time tem direito a algumas dicas durante esses 60 minutos e o grupo decide quando utilizar. E aí eles acionam via rádio e a gente na moderação por câmeras consegue dar um norte. Olha as fotos aí, são aí é o ambiente... Isso. Esse é o cenário do Carandiru. Do Carandiru. Exato. É um cenário bem fiel. Você encontra vários objetos, várias coisas para serem resolvidas. Vai estar bem reproduzido ali, tá? Sim. Esse é o nosso banner da sala. Então tem bastante elementos ali, manuais, questões matemáticas, enigmas para serem resolvidos. Às vezes as pessoas conseguem resolver sozinhas. E tem dicas plantadas ali também para a fuga? Tem. Toda a fuga ela está ali dentro do cenário, mas não está tão evidente. Isso aí, na realidade, é muito bom, porque é um brainstorm, né? Exato. E tudo que se tem de pensar e procurar saídas e arrumar soluções é um exercício fantástico, um brain gym também, né? Uma ginástica cerebral. Sim, sem dúvida. A gente tem bastante procura hoje em dia para team building, então empresas, grandes corporações procuram o Puzzle Room para encaminhar departamentos ou selecionar alguns funcionários para colocar nessa atividade, que é uma atividade que, além de melhorar a comunicação, a dinâmica em grupo, você consegue fazer uma análise... A gente podia pegar o nosso Suite Master todo, sim, né? Sem dúvida. Vocês estão afins de ir no Puzzle Room? Atenção, meninos e meninas, sim ou não? Sim! Eles vão lá, perfeito, então. Perfeito, porque, veja, ali, para colocar o programa no ar, eles têm que usar de toda a habilidade. Sim. Né? Só que é um uso contínuo, né, das mesmas habilidades, exato, porque cada um tem um equipamento lá que deve controlar com habilidade, repito, né? Mas vai se acostumando, né? Vai se acostumando. Sim. Às vezes eles fazem trocas, inclusive, para poder entender toda a sistemática. É que nem piloto e copiloto, você tem que estar atualizado em várias situações, mas isso é excelente, inclusive para descansar a mente, né? Sim, bastante gente procura simplesmente por uma diversão entre amigos, no fim do dia, ou começar o dia com uma atividade mais dinâmica. Mas times de empresas que procuram, tem desde o lado do departamento de vendas, que em momentos de crise você tem que... Não, e o departamento que não funciona, larga eles lá no Carandiru e ninguém dá dica nenhuma, pô. Fecha e... Tranca eles lá. Tranca eles lá. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Já a gente volta com esse tema interessante, eu desconhecia, não é? Esse saindo do mundo virtual e o Puzzle Room. Tem muitos espalhados pelo Brasil, pelo mundo. Você não responde agora? Tá, joia. Vamos para o nosso Carandiru daqui. Já a gente volta. Atenção! A TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Mas o Natal está chegando e olha, não tem dica melhor do que a LL Presentes
Aliás, um patrocinador que está conosco durante mais de uma década. Olha a LL, que espetáculo, gente. Imagens novas da loja com itens espetaculares. Vai lá, vai com a sua esposa, ou então a sua esposa vá com uma amiga. Converse com as nossas consultoras, tome um cafezinho, um chazinho. O ambiente é muito fino, muito agradável. E eu tenho certeza absoluta que você não sai da LL sem comprar uma lembrancinha. É lembrancinha para a sogra, para a cunhada, para o cunhado, para uma vizinha. Dá um pulo lá. A LL fica na Rua Laura, 740, na Vila Bastos, em Santo André. Viu? Vai lá, você não vai se arrepender. LL Presentes, em Santo André, na Rua Laura. Olha aí o trombone do amor. Pronto, voltamos com o Rodrigo Matrone, sócio proprietário da Puzzle Room. E há quanto tempo existe a Puzzle Room? A Puzzle Room, ela iniciou a operação no começo do ano passado na República Tcheca, na cidade de Praga. De vocês também lá ou não? Isso, exato. E no meio do ano a gente expandiu para Zurique. Então, a gente criou a segunda unidade na Suíça e no fim do ano passado nós decidimos expandir a Puzzle e eu, como brasileiro da turma, consegui convencê-los, digamos assim, de trazer essa terceira unidade aqui para o Brasil. Em quantos vocês são, Rodrigo? Somos em 4. Em 4 sócios? Exato. Então, atualmente vocês têm São Paulo, Zurique e Praga. Zurique e Praga. Isso. Qual é a reação, ou as diferentes reações, não é, de um público em Zurique, ou em Praga e São Paulo? A gente teve alguns casos de pessoas, turistas da Rússia, por exemplo, jogando em Praga, casais que pareciam que iam terminar o relacionamento depois do jogo, mas era simplesmente um comportamento natural e tudo ficou bem depois, mas para a gente que causou estranheza, porque eles brigavam muito ali. Uma discussão mais calorosa durante o jogo, que para mim, por exemplo, era um comportamento muito acentuado e para eles natural. Saíram do jogo sorrindo, se abraçando. Aqui em São Paulo, até agora, a gente não teve nenhum comportamento fora da curva. Tem discussões mais acaloradas dentro do jogo, mas nada de muito tumulto, digamos assim. Para você que ligou o televisor agora, nós estamos com o tema saindo do mundo virtual, ou seja, esses rapazes, estão todos mais ou menos na mesma idade ou não? Sim. Não é? O quê? 25, 30? 32, 35. 32. Eles tiraram os jogos, né, do mundo virtual e passaram para o mundo físico, não é? Para o real time da vida mesmo, não é? E a real image, né? E a imagem real. Agora, as salas têm os mesmos jogos nesses outros lugares, em Zurique e em Praga, ou são outros jogos? Não, cada casa que a gente inaugura, a gente tem o cuidado de tem um outro cardápio de jogos. Exato. Como a produção e criação é quase que 100% nossa, a gente não terceiriza a cenografia, a criação de jogos. Pode explicar, Rodrigo? Essa é a fachada do Carandiru, a porta de entrada, para quem encarar o lendário. A sala já começa assim, essa é a porta da sala. Exato, essa é a fachada do Carandiru. Aí é um pouquinho dentro do Carandiru, então parece que é um quarto simples, mas por trás dessas paredes e elementos tem bastante... E o palhaço está lá para zoar, né? E o palhaço está lá. Eu diria que no começo do jogo ele ajuda um pouquinho, mas nem sempre. E a fuga, atenção, Rodrigo, estaria essa fuga no nariz do palhaço? Aí só indo lá para conferir como escapar do famoso tem que tirar as digitais, né? Esse é um detalhe da sala CSI, são algumas evidências... essa já é CSI, de investigação. Algumas evidências que vocês encontram CSI dentro da sala. Crime Scene Investigation, exato. Não é? É a investigação da sala, da cena do crime. Cena do crime, exato. Ela é inteligente. Não, isso aí é de tanto assistir televisão, viu, bicho? De tanto assistir televisão. Olha aí, aí mais detalhes da sala CSI. Eles vão numerando, né, os vestígios. Que a sala CSI, a historinha da sala era o apartamento do finado Edward Snownet, um espião americano que vivia sitiado em São Paulo. Essa é a porta de entrada do apartamento do finado. Está lacrada pela polícia, né? Exato. A perícia foi na cena do crime, começou a fazer uma investigação e foi acionada para um caso emergencial e deixou a cena do crime.
É aí que o time entra para continuar essa Para concluir, investigação. muito legal, a ideia é espetacular. A ideia é espetacular. Sabe que essa ideia pode ser aplicada, inclusive, do Puzzle Room, não é? Na academia de polícia, por exemplo. Sim, sim. Tem etapas que são mais manuais, tem etapas que são mais racionais. Para desenvolver, sim, não é? Os passos de uma investigação. Sim. Não é? Coletar informação de forma inteligente, não deixar nada passar desapercebido, essa é a ideia, a mecânica nós do tivemos jogo. Grandes detetives no cinema, né? Claro que o mais famoso é o Sherlock Holmes, Sim. Não é? Que ia nos detalhes, né? Sim, em Londres, por exemplo, você encontra casas de escape game com a temática Sherlock Holmes. Do Sherlock Holmes. Sim. É engraçado, porque a pessoa deve se envolver de uma forma total ali, né? Total. A profundidade que a gente consegue criar no jogo é tão grande que as pessoas, depois de 10 minutos dentro da sala, ela incorpora completamente o personagem que a gente cria. Então, no CSI, você em 10 minutos muito legal. Agora, esses integrantes, né, que podem ser de 2, 3, até 10, é isso? Até 8. Até 8. Eles formam uma equipe única ou lá dentro eles podem dividir 4x4, por exemplo? É uma equipe única, mas tem times que já têm uma tática para jogar, então entra dentro do cenário e se dividem para ganhar tempo na análise do cenário para desenvolver o jogo e descobrir as pistas e resolver os E qual é o enigmas. percentual de tarefas concluídas, de objetivos atingidos dentro dessas equipes? Da sala CSI, o nível está em 20% de sucesso, então 80% não conseguem sair, não conseguem, e o Carandiru está chegando perto de 15%. Também é difícil. Também então. é difícil. Qual é o outro que nós temos? CSI, Carandiru? Carandiru, o Inverso do Universo e o Asylum. As outras duas a gente manteve no nível de dificuldade médio, que a gente classificou, que é do CSI, então em torno de 20%. Agora, essas equipes, elas podem, não concluindo, pedir para prosseguir na sala? Não, depois de uma hora o jogo encerra, a gente abre a porta e a única pergunta que a gente faz é se o grupo quer saber o desfecho do jogo ou não. A gente fala, não, mas nós queremos continuar, não tem jeito. Não, do ponto que termina os 60 minutos... Não, então vamos supor, vocês podem continuar, mas vocês dão 15 minutos que vocês têm que voltar lá e desarrumar tudo, é isso? É, exatamente. Porque o cenário já vai estar todo mexido, então, para uma nova partida, eles vão saber até o ponto que eles pararam das soluções, então... No Carandiru, eu acho que a fuga está pelo boi. Sabe o que é o boi? Não. O boi é o vaso sanitário. Eu diria que ajuda. Ajuda, você deu uma pista boa já. Por quê? Porque a canalização, o túnel já está praticamente construído. Construído. Você está dando risada, eu acho que deve ser aí nesse... Alguma coisa tem no boi do Carandiru, sem dúvida. Tem de bater grade também lá? Não, mas também a grade influencia na fuga. Acho que a gente para por aqui, porque daqui a pouco a gente entrega a fuga. Mas esses elementos, sem dúvida, têm uma interação dentro do jogo. Tem de ter, porque o preso pode ter paciência, tempo, mas milagre não pode operar. Exatamente. Ele tem de procurar por facilidades. Exatamente. Né? Na criação do jogo, a gente tentou pensar um pouquinho com uma cabeça de presidiário para poder plantar elementos em determinadas etapas. E na realidade eles usam até ratos, né, para mostrar a acessibilidade da cela até um possível ambiente fora do presídio, né? Sim, com bastante tempo trancado no mesmo lugar, a criatividade e a imaginação vai longe. Só pensa bobagem também, não pensa numa coisa boa. Exatamente. Aliás, para quem não sabe, o direito do preso, o direito é fugir, ele tem o direito à fuga. Não é? Arque com as consequências. Claro, tanto é que ele já assinou até ali, ele vai continuar assinando, né? Mas é nato do ser humano, né? Escapar. Ele só pode escapar, fugir. Exato. Nós tivemos grandes filmes também, né? O Máscara de Ferro foi um deles, o Monte Cristo, né? Acho que por aí. Sim, Alcatraz. Grandes fugas. Fugas famosérrimas, pô. E tem fuga que deu certo, entre aspas, e até hoje não se achou a pessoa. Sim, a última foi a do Chicharito, se eu não me engano, nos Estados Unidos, que milagrosamente cavou um túnel E são filmes que prendem a atenção, né? Sim. Há quanto tempo você disse que existe o Puzzle Room? Aqui em São Paulo, desde julho desse ano, é bem recente.
E a marca foi criada no começo de 2014. E como é que vocês divulgam? As próprias pessoas que vão divulgam? Vocês têm... Sim, nós temos algumas campanhas offline de distribuição de panfletos, vouchers, Vocês estão nas redes sociais? Sim, redes sociais todas. Então a gente tem bastante campanha acontecendo, YouTube, Facebook, Instagram, divulgação em mídia e o forte que traz bastante grupos novos é a experiência do boca a boca, é o time que nunca teve a experiência e é impactado. E, Rodrigo, não existe limite de idade, nem mínimo, nem máximo. Como exige um certo raciocínio, a gente diz que o ideal é entre 10 e 12 anos de idade mínima. Mas nós já tivemos casos de crianças de 6 anos estar participando com a família e ajudar em alguma etapa. Claro, e é um excelente exercício mental. Sim, sem dúvida. Não é? Sem dúvida. É a hora que você coloca à prova os seus conhecimentos e raciocínio. Muito bom. Rodrigo, eu queria agradecer a sua presença. Rodrigo Matrone, sócio proprietário da Puzzle Room. Olha o site para vocês aí que está aí na tela, é www.puzzleroom.com.br. Um abraço, viu, Rodrigo? Parabéns pela ideia. Gostei, gosto de novidades. Obrigado. Espero vocês lá. Se Deus quiser, uma hora nós vamos lá. Vamos lá no Carandiru. Quero ver se bola uma fuga em 15 minutos. Vamos ver. Tudo na rua. O desafio está lançado. Está lançado. Gente, não percam à meia-noite o programa Clique Noite com Edmir Cleto e o J+, à 00:30. Um abraço, a gente se vê amanhã, se Deus quiser. Tchau, os nossos respeitos. O talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe ganha campeonatos.